Eu vou receber visitas aqui para responder algumas perguntas, inclusive, da rua. Eu tenho o Deusdete de Oliveira, que é administrador de planos de saúde e sofre agressão moral. Como vai? Tudo bem, Deusdete? Muito prazer, muito bem-vindo, viu? Vamos entrar. Doutor José Luiz Campos Xavier, que é advogado. Muito obrigado, doutor. Obrigado por ter vindo. E o jornalista que escreveu um livro a respeito de chefes mal-humorados. Como é que é o nome do seu livro? Achei ótimo. As chefias avassaladoras. As chefias avassaladoras. O que quer dizer uma chefia avassaladora? É um chefe, um chefe absolutamente indesejado, tirano ao extremo com os seus funcionários. E você chegou a conhecer, para escrever esse livro, chefes, como você diz aqui, avassaladores? Sim, chegou a conversar com eles? Sim, eu fui assediado, também como você, nos meus 16 anos de idade, quando trabalhava num supermercado, que não existe mais. Não sabíamos o que era assédio moral naquela época, lá se vão muitos anos. E depois, também, há bastante tempo atrás, quando eu trabalhava numa instituição financeira, num banco, eu também era muito assediado por um diretor. Esse foi o principal motivador para eu fazer a pesquisa e escrever esse livro, né? E hoje em dia isso é considerado já na justiça como crime e é como a gente está vendo nesses casos, é factível de ter uma pena, é isso? Na verdade, Ana, o assédio moral ele ainda não é crime. Tá? Hoje você tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 146, que fala do crime de constrangimento, que é o constrangimento ilegal. E há um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que aí sim, tratando especificamente do assunto, levando à legislação penal o assédio moral como um crime efetivamente. Porque a gente, quando fala assédio moral, até entende de uma forma diferente. Naquele caso de o chefe com a subordinada usar e abusar disso para obter favores. Sexual. Pois é, mas é bom distinguir o que é o assédio moral e o assédio sexual. Tem uma distinção aí que é bem fácil da gente notar. No assédio moral, e tanto num quanto no outro, você tem aquela coisa da pressão psicológica. Do constrangimento. Isso. No assédio sexual, você tem um outro apelo, que assim, é o de dar um benefício, ou de dar uma regalia, de dar um incentivo em troca de. Tá. Essa talvez seja a maior distinção entre o assédio moral e o assédio sexual. O Deusdete é administrador de planos de saúde. Sim. E você sofreu um assédio moral. Parece que você teve um comportamento inescrupuloso de uma diretora da empresa. O que quer dizer isso? Sim. Eu entrei na empresa, na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Entrei como assistente administrativo e 3 anos depois eu fui promovido à coordenação do ensino à distância e ganhei o elogio nacional, onde eu implantei a alfabetização de jovem adulto. E essa determinada diretora disse que eu estava querendo aparecer e que se tinha alguém que teria que aparecer na empresa seria ela e não eu. E me trocou de sala por 3 vezes, sendo que da última vez eu fiquei até mesmo sem uma cadeira para sentar. Tirou tudo da minha sala. Mesa, computador. Mas como é que você trabalhava? E ela disse o seguinte, que eu poderia ficar encostado em qualquer lugar que eu quisesse. E passou a perseguir todos os meus colegas de trabalho. Como é que você saía? Como é que você ia trabalhar de manhã? Esse dia, a partir desse dia, eu resolvi denunciá-las em todos os órgãos possíveis. Onde que eu entrei com ação na Justiça do Trabalho, né, e ganhei por unanimidade no Supremo. O senhor já defendeu casos de assédio moral? Vários casos. E como é que colhe provas? O que as pessoas têm que saber? Quem está sofrendo isso agora? Principalmente, a pessoa que está sofrendo assédio, ela tem que ter informações ou buscar sempre colegas de trabalho que tenham vivenciado com ela o drama. Pois é, mas olha, vai falar contra o chefe, vai perder o emprego também. Olha a situação. A gente sempre costuma dizer, entre nós advogados, que a Justiça do Trabalho é a justiça do desempregado. Por que isso? Porque só entra com ação quem foi demitido. A melhor orientação que a gente possa passar para quem é vítima do assédio é, na medida do possível, fazer a denúncia imediatamente. Sofreu assédio, se foi o chefe, vai ao gerente, vai ao supervisor, mas faça a denúncia. Escreva, não adianta relate. Só falar. Exato. Né? Falar, as palavras tem que estar vão documentada, embora. até para ele poder cobrar uma postura da empresa. Se naquela empresa existe um caso de assédio, a empresa tem que tomar uma atitude rápida, para que aquilo não repercuta. Vamos ver as perguntas que a gente tem na rua. Roda para mim. Eu já tive patroas que já me chamaram de burra, de ignorante, de
de idiota. Eu queria saber se isso é um assédio moral. Com certeza. Não tem dúvida, sim. Porque ninguém pode desrespeitar o outro. Isso é um princípio de regra de convivência da sociedade. E se você começa a trazer àquela pessoa uma insegurança no trabalho que ela faça, então, se você é burra, se você é uma idiota, você não consegue fazer o seu trabalho. E aí você começa a perder a sua autoestima, você começa a desenvolver, de repente, uma doença, uma síndrome qualquer, por causa desses ataques. Então, no caso relatado, é realmente um caso típico de assédio. Isso precisa ser uma coisa constante, quer dizer, não é que se de repente alguém está lá, porque quem está me escutando também, de repente alguém está lá, teve um piti que levantou de manhã, estou falando de uma relação de patrão-empregado, que mora na mesma casa. Mas você não está num bom dia. Né? E aí isso não pode ser considerado como um assédio moral. Não, o assédio moral, na verdade, para se caracterizar, ele tem que ser reiterado, constante. Se tiver como provar, ou alguém que vá testemunhar, que tipo de indenização é essa? Bom, normalmente, vários níveis. O juiz arbitra uma indenização por dano moral, porque aí o assédio moral você caracteriza um dano moral àquela pessoa. E aí a questão do quanto da indenização, ela varia muito, Ana. Porque você hoje não tem um patamar, ou você não tem algo concreto que você possa atribuir para determinada prática de ato um determinado valor de indenização. Olha, eu acho que o alerta está dado, eu sei que casos existem muitos, né? E a gente está, na verdade, municiando você em casa com algumas informações para que você possa lidar com ela, né? Caso você conheça alguém ou esteja sofrendo isso, e vá buscar os seus direitos, porque eu acho que a gente não pode ser menosprezado em nenhuma situação. Queria muito agradecer ao presidente doutor, parabéns pelo livro, eu acho que eu não o li ainda, mas eu acho que tem informações importantes para quem queira saber mais de chefias avassaladoras, e você como chefe também podia dar uma lidinha para saber, de repente, você nem se vê e de repente está se enquadrando aí, né, em situações que não vale a pena para ninguém, como diz o Deus Dete, todo mundo perde. Perde você, perde quem trabalha, perde a empresa. Se é o Estado, como é o caso da ANAC, perdemos todos nós. Né? Eu acho que não vale a pena. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigada, Jorge. Tchau. Obrigada, Jorge. Parabéns, viu? Obrigada. Tchau, Deus Dete. Viu? Bom trabalho aí.